Dedicado a Martin. Diamantes. Era uma vez, eu vou contar a vocês. Era uma vez, uma história muito bonita. Era uma vez, os herdeiros. Os novos guerreiros, novos descendentes afro-brasileiros da periferia, lutam noite e dia, tão na correria como vive a maioria. Guardam na memória uma bela história de um povo guerreiro e tão cheio de glória. Zumbi, o líder desse povo tão sofrido, que sem liberdade pro quilombo eles fugiram. Palmares, o local da nossa redenção, pra viver sem correntes, sem escravidão. Dandara, de beleza negra, joia rara, a linda guerreira comandava a mulherada. Faz tempo, hoje em dia é outro movimento, a luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Escuta, acorda pois não acabou a guerra, você infelizmente nasceu no meio dela. Já era, o nosso povo vive na favela, enquanto o colonizador só usufrui da terra. Vitória é o que desejo pra minha criança, nega é sua herança, você é nossa esperança. Só os favelados, só os maloqueiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros. Palmares era assim, um lugar bem sossegado, os pretos lado a lado, tudo aliado. A mística, o sonho de rever nossa mãe África, Angola, Nigéria, Zimbábue, Arábia, tudo acorrentado dentro de um navio, tomando chibatada até chegar no Brasil. Mas e 500 anos depois, pouco mudou, ligou, na verdade só o tempo passou. Aquele tempo tinha o capitão do mato, que era uma traíra, tremendo atrasalado, ficava na espreita pra ver quem fugia, muito parecido com quem hoje é a polícia. Se liga, muitos morreram pra você viver, orgulho tem que ter, responsa e proceder. Vai vendo, curte pois você ainda é pequeno, ainda é criança e não sabe do veneno. Menino, você é o futuro desse jogo, pra resgatar de novo a honra desse povo. Quando fizer 18 você vai se alistar e vai se preparar para a guerra enfrentar. Então se liga, só os favelados, só os maloqueiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius mais uma vez, aula de língua portuguesa. Bem, vocês já tiveram a abertura desta aula com um pedacinho do rap, né, Os Guerreiros. Você pode ir para o YouTube, pesquisa aí na barra, você vai ver o rap completo. Como vocês já viram, a indicação no teu livro didático, página 205. Então, espero que você já esteja com o livro aberto. E aí, no teu livro, vocês têm a letra completa desse rap. Veja que ele faz relação com o texto que nós trabalhamos na nossa aula anterior. Lembra lá, falava sobre a questão das crianças negras, sobre escravidão. E aqui, mais uma vez, essa temática está sendo levantada, ok? Então aí, na página 205, nós começamos a falar do gênero reportagem, fazendo relação aqui com a letra da música do rap. Então, vocês tiveram a oportunidade de ouvir aí um trechinho, vocês podem ler a letra completa, ok? E na página seguinte, na página 206, a gente tem aí três perguntas que vão fazer essa relação. Então, eu vou orientar aqui vocês e vocês vão aí acompanhando e respondendo comigo, ok? Vamos lá. A primeira diz o seguinte: converse com os colegas. Nesse momento de isolamento que nós ainda estamos, vocês não têm como conversar ao vivo como deveria ser. Então, por isso que eu vou orientar aqui para que vocês respondam, ok? Letra A. Quem são os novos guerreiros mencionados no texto? E aí, lembra que ele está fazendo referência, né? Aos guerreiros, no caso aqueles que lutaram pela libertação dos escravos, fala de Zumbi dos Palmares como um representante, e ele diz que agora, na nossa atualidade, existem os novos guerreiros. Quem são essas pessoas? Então aí, você vai e coloca aí como você compreendeu quem são esses guerreiros.
Na letra B, em que consiste a bela história guardada na memória citada no rap? Então, que bela história é essa? Nós sabemos que tem um contexto histórico que está sendo falado, tanto na letra do rap quanto na reportagem. Que bela história é essa? Ou por que essa história é bela? Qual é a valorização que está querendo ser dado nesse contexto? Então aí, reflete um pouquinho e responde, ok? Na letra C, da mesma pergunta, por que Rapping Hood? E aí, olha aí o nome do escritor, né, do autor do rap, veja, faz uma brincadeira aí com Robin Hood. Por que Rapping Hood considera Palmares, né, o lugar onde Zumbi, né, foi o líder do seu movimento, como o lugar da redenção dos negros? Por que Palmares era o lugar da redenção dos negros? E aí, volta lá na letra do rap, dá uma olhadinha na segunda estrofe, tu vai encontrar uma dica para responder essa questão. Pergunta 2. Nessa letra, os guerreiros, é possível perceber que Rapping Hood não usa a variedade urbana de prestígio da língua em certos trechos. A começar pelo próprio título, né? Os guerreiros. Veja, os está no plural, guerreiro está no singular, então já não está em concordância. Veja que os não está escrito como o artigo padrão, que é OS, está com US. Então, veja que tem algumas questões aí, né? A falta de concordância, singular e plural, a troca, né? A redução do verbo, em vez de ele dizer estão, ele coloca tão, ok? Aí a pergunta 2 é, essas variações de não concordar, de fazer diferença de singular para plural, prejudica o entendimento da mensagem? E aí é bem pessoal. Você considera que ficou difícil de entender a mensagem da letra por causa dessa escolha dele? Aqui é a questão, tá? A letra não está escrita errada. O autor escolheu registrar desse jeito. Então tem uma intenção aí, tem um significado. Por que ele escolheu fazer isso desse jeito? Então aí já é uma coisa para a gente pensar. Talvez no encontro remoto a gente responda isso. Mas agora, para você, essa forma de registrar, ficou difícil de entender a letra? Qual é a mensagem que ele quer passar? Então aí justifica. Não, para mim não ficou difícil. Para mim ficou difícil por causa disso, daquilo, enfim. Chega aí da tua justificativa, ok? E a questão 3 também é pessoal. Olha aí. Em sua opinião, de que modo reportagem e rap, mesmo sendo gêneros com funções de linguagem em formatos diferentes, podem se transformar em instrumentos de alerta contra preconceito e desigualdade social? E aí, de que forma, como é que esses gêneros, tanto reportagem quanto rap, podem ser usados para que o preconceito seja combatido, para que a desigualdade social seja enfrentada, seja reduzida? Então, como é que as pessoas podem usar tanto reportagens como as letras de rap para chegar nesse objetivo? Então, aí você vai pensar numa alternativa e vai justificar, ok? Muito bem. Então, aqui tivemos essa introdução pensando no nosso gênero e agora nós vamos voltar para o nosso tópico de análise linguística. Nós estamos trabalhando com transitividade, com o sistema de transitividade. Nós vimos, e eu vou retomar aqui rapidinho, de forma bastante sucinta, porque a gente já teve isso na aula anterior. Nós temos os verbos que se separam basicamente em 3: verbos de ação, de estado e de fenômenos da natureza. Eu estou colocando aqui só as iniciais, porque isso já foi passado para vocês, tá? Então, o verbo indica ação, estado e fenômeno da natureza. Nós vimos que esses verbos acabam gerando uma classificação pessoal, né, própria para cada um. Os verbos de ação são os transitivos, os verbos de estado são os verbos de ligação e os verbos de fenômeno da natureza são os verbos que a gente vai chamar de verbos impessoais. Isso foi tudo trabalhado na nossa aula anterior. Se você ficou com alguma dúvida nessa diferença entre ação, estado e fenômeno da natureza, volta na aula 14 e observa isso com cuidado, ok? A partir daqui, nós vimos também que os transitivos, eles se dividem também em 4 possibilidades. E a gente viu exemplos para cada uma delas. A gente viu, eu não coloquei as siglas para cada uma,
Mas hoje nós vamos trabalhar com essas siglas, ok? Então já anota direitinho no teu caderno, preste atenção para não se confundir. Nós temos VI, verbo intransitivo, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, e o último, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Lembram? Pois é, o verbo intransitivo é aquele que não tem complemento, é aquele que a oração termina no verbo, né? O verbo vai ser a última palavra. O verbo transitivo direto é aquele que, do verbo para o objeto, a ligação é direta, ou seja, é um movimento só, não tem nada para atrapalhar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nos exemplos. O verbo transitivo indireto é aquele que, entre o verbo e o objeto, a gente tem dois movimentos, estão lembrados? Para poder chegar no objeto, o verbo tem que fazer uma pausa, e é por isso que a gente chama que ele é indireto. E o verbo bitransitivo, ele é transitivo direto e indireto, ou seja, ele é os dois ao mesmo tempo. Lembram que eu comentei para vocês na aula anterior que nessa sequência aqui a gente vai ter verbo transitivo direto e depois indireto. Aí você pode perguntar, e por isso que eu estou usando a sigla agora. O direto, o D, sempre vem na frente do I? Sim. Tá? Quando ele for bitransitivo, o direto sempre vai estar primeiro. A gente vai observar e eu vou fazer um comparativo para deixar isso claro para vocês. Ok? E aí, para a gente relembrar um pouco essas classificações, pega teu livro didático mais uma vez e vai para a página 207. Nessa página, nós vamos observar um pouco sobre transitividade. A diferença do verbo ser transitivo ou intransitivo. Pegou? Vamos lá. 207. Releia o trecho da reportagem. Lembra da reportagem da aula anterior? Crianças negras desafiam história de exclusão. Pois é. Responda as questões de 1 a 3. Então aí tem o parágrafo. Essa história aconteceu no século XIX, mas ainda hoje as consequências desse sistema que permitia escravizar crianças e todos os seus parentes ainda atrapalham países na África. O Brasil e outras nações, como os Estados Unidos, para onde vieram povos africanos trazidos à força. Na Bahia, a maioria veio de locais que hoje são Angola, Benin e Nigéria. Primeiro, a história que o texto se refere é a história de Luiz Gama. Vocês leram na aula anterior, fizeram atividades sobre esse texto, então isso já está dito, né? Já está claro. Luiz Gama, um ex-escravo, e depois virou famoso abolicionista. Depois que ele ficou livre, ele lutou pela liberdade de todos os escravos. Também foi advogado, jornalista e escritor. Letra A. Que termo na primeira oração informa quando essa história aconteceu? E aí se liga no detalhe da pergunta, né? Quando foi que isso aconteceu? Está bastante claro. Século XIX. Então aí a resposta não precisava nem pensar muito, porque já está bem direto. Letra B. Esse termo está ligado ao verbo e indica uma ideia de circunstância. Eu estou falando de quando? Século XIX. Isso é tempo, modo ou causa. É um advérbio de quê? Não precisa dizer também, né? Está bem na cara. A gente já estudou advérbios, então não tem dificuldade. Pergunta 2. Considere o termo crianças e todos os seus parentes. Ele é necessário para a compreensão do trecho? E aí, sim ou não? Vou colocar se ele é necessário, por quê? Se não é, por quê? Pensei um pouquinho, tá? E respondo. Letra B. Esse termo também indica circunstância quando ele diz aí as crianças e todos os seus parentes. Isso é um advérbio, está indicando circunstância? Sim ou não? Pensa aí direitinho, coloca. Agora,
Terceiro, releia a oração sublinhada. A gente aí, ó. Vieram povos africanos trazidos à força. Aí agora, que função exerce o termo povos africanos? Coisa de lá, vieram povos africanos. O verbo é vieram. Quem foi que veio? Os povos africanos. Então eles são o sujeito. Se liga, percebeu que aqui tem uma diferençazinha na ordem sintática, o sujeito está depois, a gente vai trabalhar com isso também mais pra frente. Mas aí, nessa questão é um sujeito, ok? Letra B. Então conclua. A forma verbal vieram. Quando eu digo, os povos africanos vieram. Precisa de outro termo para completar o sentido? Sim ou não? Eu digo, os povos africanos vieram. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Pensa aí um pouquinho e responde essa questão. Pergunta 4. Agora, considere o título da reportagem. Crianças negras desafiam história de exclusão. O verbo destacado, desafiam, não possui sentido completo. Quando eu digo desafiam, eles desafiam o quê? Percebeu? Pois é. E aí, qual é o termo que completa? O que é que as crianças estão desafiando? Então aí a resposta é bem óbvia. História de exclusão. Pois é. Então aí, se você observou, a gente tem um verbo transitivo. Eu preciso dizer o complemento. Desafiar o quê? Lembra da dica que eu dei na aula anterior? O quê? Qual é a pergunta que o quê a gente utiliza? Né? Em que situação a gente utiliza essa pergunta o quê? Quando o verbo é transitivo, direto. Não é isso? Vou colocar ela aqui mais uma vez. Então, quando eu digo nessa oração, crianças negras desafiam história de exclusão, esse verbo aí, desafiar, é um verbo transitivo direto, porque eu só tenho um movimento para chegar no objeto, ok? Vira a página, página 208. Agora nós vamos observar outro texto. Temos aí mais 3 questões. Leia o outdoor para as questões de 5 a 7. Com a chuva, o mosquito da dengue aparece. Olha, mosquito da dengue de novo. No formulário tivemos uma questão usando um texto do mosquito da dengue. Olha aí mais uma vez. Com a chuva, o mosquito da dengue aparece. Previna-se, não acumule água em casa. Questão 5. O outdoor foi exposto com o objetivo de alertar as pessoas sobre a epidemia da dengue. Que apelo visual foi usado para chamar a atenção das pessoas? Percebeu? Percebeu que tem 2 fotos? Olha direitinho. Olha a legenda da foto. A foto maior é em dia de chuva. A foto menor em dia de sol. Percebeu a diferença? Percebeu que na menor não tem o desenho do mosquito? Então, já encaminhou aí a tua resposta. Qual é o apelo visual? Se ligou, foi? Muito bem. Questão 6. Considere a oração. Com a chuva, o mosquito da dengue aparece. O predicado dessa oração é verbal. Por que é possível afirmar isso? Por que o predicado é verbal? Porque tem verbo, não é isso? Lembra? SVO, o V está dentro do predicado. Pois é. Então, o predicado verbal é porque nós temos verbo. Então, resposta rápida e clara. Letra B. O verbo é o núcleo desse predicado. Ele precisa de complemento para que se compreenda o sentido. Quando eu digo aí, o mosquito da dengue aparece, eu tenho um complemento? Depois do verbo, tem alguma coisa escrita? Não. Então, a resposta já está encaminhada também, né? Esse verbo aí não precisa de complemento. E a última questão. Leia agora outra frase desse outdoor. Não acumulem água em casa. O verbo em destaque precisa de complemento? Quando eu digo aí o verbo acumular, não acumule. Eu tenho que dizer mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa escrita?
Sim. Então aí, acumular precisa de complemento. Esse complemento é o restante da oração, é o objeto da oração, ok? Muito bem. Essa divisão aí de precisar de complemento ou não precisar de complemento é a diferença que a gente faz entre verbo intransitivo e os transitivos. Por quê? No verbo intransitivo eu não tenho complemento, a oração acaba no verbo. Nos verbos transitivos, direto, indireto ou bitransitivo, eu sim preciso de complemento. O verbo não tem a sua informação completa sozinho. E aí, o objeto da sigla SVO aparece para completar esse sentido. Ok? Muito bem. Vou colocar aqui agora para vocês uma sequência de orações pensando nas nossas siglas. Para aí, a gente observar direitinho. Então, se liga, anota com bastante cuidado no teu caderno essas questões. Ok? Olha aí. VI, verbo intransitivo, VTD, VTI, VTDI e VL. Aí você se pergunta, ô professor, esse VL veio da onde? Que a gente só tem 4 tipos aqui. Se você tiver lembrado, nós temos 4 tipos de transitivos, mas tem o verbo de ligação também, ó. VL, verbo de ligação. Então são 5 siglas, ok? Então observa aí as orações. Alice morreu. Alice comeu churros. Alice viajou de navio. Vai acompanhando. Alice fez sinal para o guarda. E o último, Alice era atleta. Ok? Muito bem. Nós vamos observar que cada uma dessas orações possui uma classificação verbal diferente. E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Bora lá? Olha aqui, rapidinho. Verbo intransitivo, aquele verbo que não tem complemento. O verbo é a última palavra da oração. Olha, Alice morreu. Percebeu? Porque ele é intransitivo. Porque não tem complemento. Depois dele não tem mais nada. O verbo tem o significado sozinho. Olha agora. Verbo transitivo direto. Alice comeu churros. Olha aqui o verbo comer. E aí eu digo, Alice comeu. Comeu o quê? Comeu churros. Então churros é o complemento e é o complemento direto. Ok? Não tem nada que atrapalhe o trânsito. Olha agora, verbo transitivo indireto. Alice viajou de navio. Qual é o verbo? Lembra sempre, primeira coisa é sempre o verbo. Alice viajou. Ela viajou, mas ela viajou o quê? Não, ela viajou de quê? Percebe que são 2 movimentos? Viajou de navio. Enquanto aqui, ó, comeu churros. É um movimento só. Então aqui é transitivo indireto, porque eu tenho 2 movimentos. Belezinha? Olha agora. Alice fez sinal para o guarda. Agora nós temos um exemplo aqui para bitransitivo. Por quê? Porque nós temos 2 objetos, 2 complementos. Lembrando, o primeiro é direto, o segundo é indireto. Então, olha, Alice fez. Alice fez o quê? Sinal. Então, é um complemento. Mas ela fez sinal para o quê? Ou para quem? Ela fez sinal
para o guarda. Então é sinal para o guarda. Percebeu? 2 movimentos, então é indireto. Nesse caso, verbo bitransitivo, porque tem 2 movimentos. E o último aqui, Alice era atleta. Verbo de ligação. Por quê? Porque nesse momento aqui, Alice era atleta, eu não estou falando uma ação. Eu não estou dizendo que Alice está fazendo. Mas eu estou dando uma característica, um estado. Por isso que é um verbo de ligação. Entenderam? Então aqui, Alice era atleta, verbo de ligação. Muito bem. Agora, vou mostrar aqui para vocês uma tabela, que é o resumo dessa categoria. E eu peço que você preste bastante atenção e se liga nas orientações. Detalhe, de preferência, pega teu caderno e faz essa tabela que vai aparecer na horizontal. Usa a folha inteira, tá? Divide as linhas, as colunas nesta posição, para ficar bem visível, não ficar aquele tudo garranchado, amontoado e você se complicar na hora de estudar, ok? Então, prepara teu caderno aí, que a gente vai ver agora com a tabela de resumo de transitividade. Muito bem, então aí a gente já está chegando no final da nossa aula, mas aqui eu coloquei para vocês a tabela de resumo do processo de transitividade das informações principais, ok? Assim que eu terminar, vai aparecer para vocês a foto maior da tabela, apenas a tabela mais visível, para que vocês façam a reprodução. Mas se liga aqui agora na explicação rápida. A gente tem o nome de cada verbo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, verbo de ligação, as siglas de cada um, que a gente vai utilizar no processo de análise sintática. Percebeu? A gente não fez nenhuma análise sintática propriamente ainda. Eu estou trabalhando a categoria com vocês, já chega na análise sintática. O aspecto, os 4 transitivos indicam ação e o verbo de ligação indica estado. Complemento, se tem complemento ou se não tem complemento. Então aí, não tem complemento, intransitivo. Tem complemento sem preposição, transitivo direto. Tem complemento com a preposição, transitivo indireto. Tem 2 complementos, um direto e um indireto. É o bitransitivo. E tem complemento sendo característica, verbo de ligação. Todas aquelas explicações eu já tinha colocado para vocês. E lá no final, um exemplo mais uma vez para cada um. Vocês viram a explicação com exemplos de Alice e agora exemplos com Felipe. Então aí, 5 exemplos, um se encaixando em cada categoria. Ok? Muito bem. Agora, eu vou pontuar para vocês as atividades a serem realizadas. A primeira, vamos olhar aqui no meu roteiro, é da página 210 até a 213. Vai continuar nessas questões, ok? Então aí relativos ao gênero, falando sobre reportagem, voltando para essa temática e aí trabalhando com transitividade também. Então, 210 a 213. E também, assim que a aula for encerrada, vai aparecer para vocês uma imagem com orações, ok? E a atividade é para que vocês pensem e tentem já fazer a análise sintática dessas orações, trabalhando com os verbos. Então, aquela análise sintática que a gente já fazia, colocava a sigla do tipo de sujeito, você vai colocar as siglas dos verbos também, ok? Essas orações vão ser trabalhadas na nossa próxima aula, eu vou fazer uma por uma com vocês, mas de antemão já estou indicando para que vocês façam, ok? Essa atividade vocês precisam mandar para mim, tá, por e-mail, para que eu já possa dar uma observada. E falando nisso, para encerrar, nós estamos na terceira unidade. Então, só manda para o meu e-mail as atividades da terceira unidade.
O que foi da primeira e da segunda, se você não enviou, não envia mais. O que está valendo agora são apenas atividades da terceira, ok? Então, se tiver dúvida, deixa aqui no comentário. A gente fala no encontro remoto e até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau. Thank you.